e fala para Deus: eis-me aqui. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, e a Bíblia fala que ele edifica um altar, mas ele também diz para Deus, mesmo num início duvidoso, ele diz: eis-me aqui, eu aceito a promessa do Senhor. E é interessante que quando ele recebe a sua chamada para viver uma vida extraordinária com Deus, ele edifica a Deus um altar e adora a Deus. Quando ele recebe a promessa e essa promessa é concretizada, a Bíblia diz que ele edifica um altar a Deus e adora a Deus. Agora, no capítulo de número 22, Abraão já está velho, Abraão já viveu a intensidade com Deus, Abraão experimentou uma experiência cotidiana com Deus. Então Deus resolve prová-lo e a Bíblia diz que ele olha para Deus e fala: eis-me aqui. Agora, o que eu acho muito interessante também no texto é que quando Abraão é convocado a Deus, Abraão não escolhe o lugar, ou melhor, Abraão escolhe o lugar aonde ele edifica o altar para adorar a Deus. Quando ele recebe a promessa de Deus, a Bíblia diz que Abraão escolhe o lugar para edificar o altar e adorar a Deus. Mas quando ele é provado, a Bíblia fala que não é ele que escolhe o lugar, mas a Bíblia é bem clara em dizer que Deus escolheu o lugar para Abraão concretizar aquele chamado. Qual era a prova? A prova era essa: sacrifica o seu filho, o filho da promessa, e além de sacrificá-lo, queima, porque era um sacrifício de holocausto, não era qualquer promessa. E o interessante é que a Bíblia diz que o lugar aonde Deus havia mostrado que era, não era um lugar perto, foi no caminho de 3 dias, ou seja, Abraão teve 3 dias para pensar no que ele estava fazendo, porque não era qualquer coisa. Nós, se olharmos com um olhar místico para a Bíblia, nós simplesmente nos admiramos e dizemos: nossa, que glorioso. Mas olhando com um olhar literal, o que Abraão estava prestes a fazer era insanidade, loucura. Se ele comentasse com alguém: ora, Deus mandou eu sacrificar meu filho e queimá-lo, com certeza esse alguém ia olhar para Abraão e ia dizer: tu tá maluco? Tu tá doido? Foi Deus nada? Tu tá já ouvindo coisa, tá velhinho demais, Abraão. Mas mesmo assim, Abraão, no caminho de 3 dias, antes de chegar em um dos montes de Moriá, Abraão continuou com a mesma postura. Ele foi até o final. Quem sabe na sua cabeça algo dizia: o que tu está fazendo, rapaz? O que tu está pensando que vai fazer? Faz isso não, tem tempo para você voltar, tem tempo para você desistir desse negócio. Porém, Abraão, ele era um homem de fé, ele já tinha experimentado o Deus que ele servia, ele já sabia quem era o Deus. Deixa eu te contar uma história. Um dia, quando Abraão está indo em uma certa região, ele não confia em Deus. Então, ao invés de chegar para o rei, para o príncipe, para o comandante da região e dizer a verdade, que a sua esposa, que Sara era sua esposa, sua mulher, ele escondeu, ocultou e disse: é apenas minha irmã, pois ela era uma mulher muito bela. Aquele comandante então tomou para si, mas Deus interviu
e mostrou para Abraão que Deus era capaz, ou Deus é capaz de intervir na vida do homem que está segundo a direção de Deus. Então, quando Abraão, aqui no capítulo de número 22, ele já havia experimentado a provisão de Deus, então Abraão convoca os seus servos: vem comigo, porque eu sei que Deus vai prover o milagre. Abraão pega o seu filho, Abraão pega a lenha, Abraão pega o cutelo. Então Abraão vai no caminho de 3 dias. Quando Abraão chega à beira do monte, Abraão olha para os servos e diz: fica aí, que eu e o menino vamos lá adorar a Deus, e daqui a pouco nós vamos retornar. Então a Bíblia diz que mais um sinal de que Abraão tinha fé que Deus ia fazer um milagre. Qual foi? A Bíblia fala claramente: Abraão colocou a lenha sobre Isaque. Ou seja, Abraão está levando o seu filho para sacrificá-lo, mas mesmo assim não poupou ele de subir o monte com a lenha sobre os braços. Em outras palavras, Abraão estava dizendo: eu sei que Deus vai prover o cordeiro, então pode carregar a lenha, meu filho, eu não vou poupá-lo. Então eles estão caminhando. No caminho, Abraão libera a maior profecia, que é a profecia que eu digo, uma profecia que deve estar sobre a boca de todo obreiro. E qual é a profecia? Isaque questiona o pai: pai, nós temos fogo, pai, nós temos cutelo, pai, nós temos lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão olha para o seu filho e aponta: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Às vezes nós, obreiro, os filhos, os nossos filhos olham para nós e vê nós e não conseguem entender o porquê que nós levamos e sacrificamos, estamos dispostos a sacrificar, mas os nossos filhos não entendem que nós devemos deixar a nossa família sobre o altar, que a nossa casa não é nossa, a nossa casa é de Deus, nós temos que oferecer a Deus. E os nossos filhos questionam. E se há algum filho de obreiro aqui, eu quero lhes trazer uma palavra profética. Mal sabe você que os obreiros, nós, homens e mulheres de Deus, não profetizamos sobre nossa vida, mas nós fazemos como Abraão fez: Deus proverá para si, meu filho. Nós profetizamos todo o tempo em sua vida. Nós estamos aqui sacrificando, pregando, dirigindo, cantando, aconselhando, mas mal sabe você que toda vez que dobramos o nosso joelho, nós dizemos: o meu filho é seu, Deus, cuida dele, cuida dele. Agora, a atitude de Isaque é extraordinária, porque ele não questiona mais, e a Bíblia diz que ele fica em silêncio. Agora, a Bíblia fala que eles chegaram no local aonde Deus lhe dissera, porque o local da prova não é nós que escolhe, o local da prova é Deus que escolhe. É por isso que você não deve correr da prova, é por isso que você não deve fugir da prova, porque o lugar da prova, quem escolhe é Deus. E eu vou liberar uma palavra profética aqui. Deus escolhe o lugar da prova, o lugar do choro, o lugar do lamento, o lugar do desespero, mas ao mesmo tempo, neste mesmo lugar que Ele escolheu para provar, é o lugar que Ele vai prover o cordeiro, é o lugar que o anjo vai bradar, é o lugar onde haverá milagre, é o lugar onde haverá providência. Você acredita nessa verdade? Então fica no lugar aonde Deus colocou você. Está difícil, mas Deus vai sustentá-lo.
estou sentindo Deus aqui. Mas a atitude de Isaac é extraordinária. Obreiros, Abraão pega Isaac. Abraão amarra Isaac. Abraão constrói, edifica o altar. Abraão coloca a lenha em ordem, porque ele poderia ter feito de qualquer jeito. Já que eu vou sacrificar meu filho mesmo, vou fazer de qualquer jeito. Mas ele diz, não, é para Deus. Então ele coloca tudo no seu lugar. Amarra o seu filho. E como que está o seu filho? O seu filho está O seu filho está em silêncio. Oh, aleluia. Isso aqui é extraordinário. E eu já quero liberar uma palavra profética aqui para a família que aqui está. Fica debaixo da palavra profética do varão. Isaac ficou debaixo da palavra profética do seu pai. Deus vai prover para si. Então ele ficou em silêncio. Se o pai falou, está falado. Se o pai disse, tá, se o pai, sabe que Abraão já estava ali oferecendo Isaac, mas faltava o Isaac oferecer. Então o que Deus fez? Deus brada bem na hora que Abraão ia imolar o seu filho. Todo aquele que fica debaixo de uma bênção, oh, aleluia. Todo aquele que silencia debaixo de uma bênção, não questiona, não murmura, não abandona, fica quietinho, só aguardando o momento de um milagre. Pode ter certeza que a mesma experiência que o pai passa com Deus, o filho também vai passar. Agora eu fico imaginando Isaac quietinho no altar, daqui a pouco o anjo bradando: Abraão, não faça tal. Você quer viver um milagre? Você quer viver as experiências sobrenaturais de Deus? Fica debaixo da bênção. Fica debaixo da palavra profética. E eu vou dizer algo aqui muito interessante. Quem estuda sociologia sabe que lá em Israel, quando dizia sobre casa, não estava falando da casa como a gente é acostumado ver, onde tem uma esposa, o esposo e os filhos. Quando está falando de casa, está falando de esposa, filhos, servos e todos aqueles que estão debaixo da tutela do pai. Sabe que eu abro aqui um parênteses, eu posso aqui profetizar: todo aquele que fica debaixo de uma bênção, de uma palavra profética, todos aqueles que estão debaixo da sua tutela receberão a bênção dos... Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que a sua casa, eu estou falando que os seus parentes, eu estou falando, aleluia, que o seu negócio, que o seu emprego, aonde você pisar as plantas dos pés, a graça de Deus vai descer. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Escute, e eu vou correr para o final. Abraão aqui, nesse texto, nós aprendemos 4 verdades, e eu prometo que eu não vou falar 20 minutos em cada uma delas. Mas nós entendemos aqui 4 verdades no texto. Número 1, Abraão, se Deus não provesse o cordeiro a ele, se ele concretizasse, porque ele estava determinado e até o fim, Abraão tinha 2 pessoas esperando ele lá, e Abraão tinha uma mãe
que estava avançada de idade e que já concedeu um filho através de um milagre. O que aconteceria? Família desestruturada, família balançada. Só que lá no Monte de Moriá, Deus proveu o cordeiro. Isso aqui é tipológico. Esse cordeiro aqui simboliza Jesus. E uma das razões do porquê Jesus morreu na cruz do Calvário era para a igreja entender que Ele ama uma família estruturada. Pastor, prova, eu provo. Jesus olha para os discípulos e fala: havia um homem que edificou a sua casa sobre areia. Veio a tempestade. E aquela casa não estava bem estruturada, então caiu. E outro edificou sobre a rocha. Veio a tempestade e a tempestade não a derribou. Oh, aleluia! Pode levantar governo de esquerda, pode ideologia do inferno se levantar, enquanto a igreja permear na terra, cheia do Espírito Santo, haverá uma família estruturada para a glória. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Nos anéis da história, o diabo tentou arrebentar com a história das famílias, mas enquanto houver uma igreja tomada a entregar a família sobre o altar, nada, nem tempestade, nem vento, nem vãs doutrina abalará a igreja do Senhor. Quem pode adorar a Jesus? Segundo, Abraão era um homem conhecido. Abraão tinha uma grandeza tão grande que ele sozinho enfrentou exércitos. Abraão era famoso. Segundo a história dos hebreus, Abraão recebeu uma marca que o identificava como um homem que adorava um Deus só. Uns dizem que era roupa, outros dizem que era uma aliança, uma corrente, um cordão com uma aliança, enfim, não importa. O que importa era que Abraão tinha fama. Agora, como ficaria o nome de Abraão? Olha lá. O insano, o louco, aquele que assassinou o próprio filho. E quando eu olho para a Bíblia, eu acho extraordinário que Deus leva tão a sério esse negócio de nome. Você sabia que Deus leva tão a sério esse negócio de nome? Você pode perceber, Deus não chama ninguém pelo apelido, Deus só chama pelo nome. Se o cordeiro não tivesse sido provido, toda aquela boa fama de Abraão cairia por terra, mas Deus é aquele que zela pelo nome. Oh, aleluia. Aí você vai olhar para a história da igreja, você vai ver que homens e mulheres receberam nomes do próprio Deus. Por quê? Porque Deus, Ele ama trabalhar a identidade. Aí, pastor, me permita, nos dias atuais, o inimigo está fazendo de tudo para trabalhar a identidade dentro dos lares. É mensagem subliminar. É mensagem subliminar.
é desenhos de fantasias, é desenhos de sensualidade. Perceba, você que tem filho pequeno, quando ele estiver assistindo o desenho, senta com ele e começa a observar o inimigo tentando trabalhar a identidade do seu filho, tentando normalizar atitudes ideológicas, tentando implantar na cabeça de que é comum, de que é normal. Tentando deturpar a palavra de Deus, e agora pasme, em pleno século que estamos, alguém se levanta para dizer que agora existe a teologia inclusiva, para dizer que uma certa categoria de pessoas que comete tais atos, que a Bíblia fala que não agrada a Deus, que é abominação a Deus, que na verdade Jesus não liga para isso, que Jesus ama tais comportamentos, e que pode vir para a igreja continuar se comportando do jeito que está. Não vem com essa não. A palavra de Deus é o suficiente. A palavra é o suficiente para trabalhar a identidade das famílias. Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, ele foi categórico em dizer: quando eu fui até vós, eu não fui com técnicas e palavras persuasivas, mas através da revelação e do poder do Espírito. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua lâmpada para os meus pés é a sua palavra, é luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu vou repetir até você entender. É a palavra de Deus. 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 Quando nós começarmos a educar a nossa casa segundo a palavra de Deus, não deixar o YouTube educar, não deixar a televisão educar, não deixar a própria escola educar, mas nós começarmos a educar segundo a palavra de Deus, nós não vamos precisar recuperar ninguém quando tiver crescido. Eduque segundo a palavra de Deus. Ai, meu Deus do céu, e Ele não vai desviar da palavra. Eu vou encerrar. Terceira lição. Como que ia ficar Abraão e ele mesmo? O que eu fui fazer? Que loucura é essa? Por que eu sacrifiquei meu filho? E nessa geração presente, o que tem de gente ansioso, o que tem de gente sofrendo de estresse, o que tem de gente depressivo. E se você for olhar para a Bíblia, por exemplo, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está falando de controle emocional. Pessoas que são guiados pelo Espírito são pessoas temperadas. E a moda hoje é: você manda mensagem para o varão: ô varão, como é que você está? Correria? Ih, pensa na correria. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: ó, o meu Deus guardará vosso sentimento e vossa mente em Cristo Jesus. Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, senão segundo o poder
em que nós opera. Você quer tratamento melhor? Seja cheio do Espírito Santo. Essa ansiedade vai embora. Busque se encher do Espírito de Deus. Essa depressão vai cair por terra. Busque se encher do Espírito de Deus. Essas emoções que está aflorando vai cair por terra. Uma pessoa cheio e guiado pelo Espírito de Deus, o maligno não toca. Por último, como ficaria Abraão e Deus? Deus, eu não entendi, foi nada agora. O Senhor me deu, agora eu sacrifiquei, como assim? Se cria-se uma barreira. Mas o Cordeiro morreu na cruz do Calvário. Para nos dar acesso a esse Deus. Pastor, prova, eu provo. Jesus está orando. Sua última oração como antes da cruz. Ele ora pelos discípulos. Primeiro ele ora por ele mesmo. Ele olha para o Pai e fala: Pai, devolve minha glória. Aquela glória que estava comigo desde o princípio, devolve, meu Pai. Depois ele ora pelos discípulos: Pai, está vendo esses que estão lá embaixo? Ó, eu trouxe os 3 que eu mais confio, estão lá babando, dormindo, roncando. Mas ser com eles assim como o Senhor é comigo. Aí de repente Jesus para. Se eu não me engano é no capítulo 16 ou 17 do Evangelho de João. Leiam lá depois para vocês verem, essa oração é extraordinária. Jesus para. Olha para o Pai e fala: agora eu oro por todos aqueles, a igreja. Todos aqueles que receberão a Ti por amor do meu nome. Ser com eles também, ó Pai. Porque assim como eu e o Senhor somos um, eles em mim também nos tornará um também. Aí Jesus olha para o Pai: Pai, sabe a glória que me deste? Está no texto. Sabe aquela glória que o Senhor me deste desde o princípio? A glória que João, o evangelista, diz: e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ele olha assim e diz: sabe aquela glória? Eu reparti com eles, para que sejamos um. Que manassúria. Emanai, o muragaia, urebasai, o narai. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita dentro de vós. Esse mesmo Espírito, essa mesma glória, Jesus morreu no Calvário, para que hoje nós sejamos um. Se coloque sobre os pés. Eis. Elabarachurabahai. Elabaragai. Urabassuregai. Minha família no altar de Deus. O Espírito Santo de Deus quer encher a sua casa. Tenha um lar cheio do Espírito Santo. Escute, eu tenho 3 filhas, uma de 17, outra de 9 e uma de 2 anos. A minha filha de 17 anos tem um chamado extraordinário, é pregadora e cantora. Só que você sabe, a fase de adolescente é uma bênção.
Porque até o filho mais abençoado vira teimoso, né, pastor? E ela entrou numa fase, porque ela quer fazer a faculdade, agora está encerrando os estudos, já quer partir para a faculdade, então eu percebi que ela começou a focar só nos estudos e deixou de lado um pouquinho o chamado dela. Ela tem um testemunho extraordinário, ela tem uma doença rara, chamada síndrome de Cartagena. Síndrome de Cartagena é uma doença rara no pulmão, o pulmão dela é todo perfurado. Então ela tem dificuldade de respirar. E como não bastasse, ela também é um ser humano raro. O que é um ser humano raro? Apenas 2% da população mundial é como ela é, que é o coração invertido, pulmão de cabeça para baixo e todos os outros órgãos internos invertidos. Isso é só Deus, né? Quando ela era pequena, nós vivíamos um dia após outro, porque os médicos diziam, ninguém sobrevive. Ninguém sobrevive. Ela tem 6 meses de vida. Ela já vai ficar de maior para a glória do Senhor Jesus. Quando ela canta, eu sinto a graça de Deus. Eu olho, o médico disse que ia morrer. E está ali cantando para a glória de Deus. Aí eu comecei, pastor, a pegar no pé dela. Minha filha, o seu chamado. Deus te chamou, minha filha. Aí o Espírito Santo vem, ó. Quem chama sou eu, não é você. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que preparar ela para ser arrebatada. Aí eu entendi o meu papel. Eu não tenho que preocupar que o meu filho vai ser cantor, pregador, se a minha filha vai ser esposa de obreiro ou não. O que eu tenho que preparar os meus filhos é ela entender que essa palavra aqui, essa doutrina deixada para nós pelos apóstolos, nos levará para o céu. Ela precisa viver cada dia da vida dela, entendendo que a qualquer momento a igreja será arrebatada, retirada para viver para sempre com o Senhor. Oh, aleluia. A partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos ter filhos advogados cheios do Espírito Santo. Nós vamos ter filha doutora médica mais cheia do Espírito Santo. Nós vamos ter um filho empresário mais cheio do Espírito Santo. Porque a gente sabe que somente alguém cheio do Espírito de Deus consegue chegar lá. Então quando nós entendemos essa verdade, nós vamos dobrar o nosso joelho em casa e vamos dizer: enche, Senhor, a minha casa com teu Espírito. Eu quero convidar você que entendeu o teor da mensagem e quer ter uma casa cheia do Espírito Santo, para vir aqui à frente. Eu vou fazer uma oração específica. Escute, não vou orar para Deus te dar carro importado, não vou orar para Deus te dar uma casa própria. Eu sei que grande parte paga aluguel, não vou orar para isso. Porque eu sei que para isso Deus não é nada, para Deus não é nada, isso para Deus não é nada. Isso Deus pode fazer, ó, só você crer. A Bíblia diz bem assim: o povo perece porque não sabe pedir. Vai dobrando seu joelho e fala: Deus me dá, eu preciso, Deus me dá, que você vai ver como Deus não vai arrumar um jeito de te dar. Eu vou orar para a sua casa ser cheia do poder de Deus. Oh, olha só que coisa boa. Obrigado, pastor. És fiel, Jesus. Aleluia. Orabachurabai.